8 de agosto, Café com Deus Pai. A obediência gera o milagre. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Esse versículo que nós lemos é um verso de uma história de uma mulher viúva que morava em uma casa na terra de Israel, na época em que Deus decretou que não choveria por 3 anos e meio. E por que Deus declarou que não ocorreria chuva por 3 anos e meio? Porque a nação de Israel estava mergulhada em pecado. Todo o povo estava queimando incensos e honrando a um outro Deus que se chamava Baal. A rainha, que era Jezabel, tinha corrompido o povo. Ela trouxe vários profetas para a terra de Israel para ensinarem o povo a adorar ao Deus Baal. Eles acreditavam que, adorando ao Deus Baal, a terra produziria muitos frutos e eles teriam muitas colheitas. Então Deus usou um profeta chamado Elias para ir até o rei Acabe, que era o marido da rainha Jezabel, e dizer para ele: não vai haver chuva nessa terra por 3 anos e meio em Israel, para Deus mostrar que vocês vão queimar incenso, vão adorar a Baal, mas não vai chover. Então, vocês não vão ter colheitas, vocês vão ter dificuldades. Então, essa mulher estava ali naquela terra e ela disse: não há o que comer, não há alimentos. E o profeta Elias disse para ela: vai haver sim. E ele disse: pois assim diz o Senhor, lendo aqui na tela o versículo: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando você lê o restante da história, a Bíblia conta que não faltou a farinha e não faltou o azeite. Acontecia o milagre da multiplicação na panela. A farinha aumentava, o azeite se multiplicava até que choveu sobre a terra. E o propósito da mensagem de hoje é mostrar que a obediência gera o milagre. Enquanto que a nação de Israel adorava a Baal, que desobedecendo não havia chuva e as pessoas sofriam. Na casa dessa mulher, que recebeu o profeta Elias e que deu uma ordem e ela cumpriu, o Senhor disse: vai haver multiplicação aqui. Então, o que você tem feito para Deus? Você tem ouvido a voz dele e obedecido? Se sim, você vai ter acesso ao milagre. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que é impossível aos teus olhos, Deus pode operar. O impossível dessa mulher foi ver a multiplicação da farinha e do azeite. Qual o milagre que você precisa? O convite de hoje é: seja qual for o milagre que você precisa,
que você obedeça, honre a Deus. Não adore a nenhuma imagem, não adore a nenhum santo, não adore a nenhum outro Deus, pois só o Senhor criou os céus e a terra e só Ele, somente Ele é Deus. Você deve orar somente para Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz para dar salvação para mim e para você, e Ele está hoje à direita de Deus, Ele recebe as nossas orações e intercede pelos santos. Ele intercede por mim e por você diretamente junto ao Pai. Não precisamos de Pedro, João, Tiago, de ninguém, porque só Jesus é que veio e traz salvação. Obedeça a palavra e ore diretamente para Jesus. Ele é o que traz a salvação e o milagre. Vamos ler a mensagem. Em nossa vida, por vezes atravessamos desertos tão áridos que, ao olhar para trás, nos perguntamos como conseguimos superá-los. Esses momentos de dificuldade destacam a indispensável presença de Deus ao nosso lado. A narrativa da viúva de Sarepta, tal como nos é apresentada nessa passagem, é um testemunho poderoso dessa verdade. Em meio a uma fome devastadora, ela se viu diante de um pedido inconcebível: oferecer sua última refeição, composta apenas de um punhado de farinha e um pouco de azeite, ao profeta Elias. Esse ato de fé desafia nossa compreensão, mas ressalta uma lição vital. Deus opera milagres com o pouco que temos em mãos, se agirmos em obediência e confiança. Nesse último parágrafo que nós lemos, vamos destacar mais um detalhe que eu não falei anteriormente. Essa viúva de Sarepta, quando o profeta Elias chegou na casa dela, ela falou assim: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou preparar um bolo, e eu vou comer com o meu filho, e nós vamos sentar e aguardar a morte, porque não temos mais nada. E aí o profeta Elias disse para ela o seguinte: tire um pouco e faça primeiro um pequeno bolo para mim. E ela, sabendo que Elias era um homem de Deus, o profeta, ela obedeceu. Ela tirou um pouco que ela tinha, que era só para ela e para o filho dela, fez um pequeno bolo e deu para o profeta. O profeta comeu aquele bolo e lançou essa palavra aqui que nós lemos: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, ela obedeceu a Deus também, porque Elias representava Deus ali. E quando ele pediu que ela fizesse aquilo para Deus, ela deu o pouco que ela tinha para Deus. E ela recebeu a multiplicação, ela recebeu o milagre. É disso que a mensagem está falando. Então, a narrativa da viúva de Sarepta, tal como nos é apresentada nessa passagem, é um testemunho poderoso dessa verdade. Em meio a uma fome devastadora, ela se viu diante de um pedido inconcebível. Ou seja, o pedido era absurdo. Ela só tinha um pouco de farinha e de azeite, e o profeta disse: faz um pouco para mim primeiro. Ofereceu a sua última refeição, composta apenas de um punhado de farinha e um pouco de azeite, ao profeta Elias. Esse ato de fé desafia a nossa compreensão, mas ressalta uma lição vital. Deus opera milagres com o pouco que temos em mãos, se agirmos em obediência e confiança. Então aqui ele acrescentou mais um elemento: é a obediência e também fé. Confiança de que realmente Deus vai cumprir o que ele falou.
O segundo parágrafo. Essa história nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da provisão e da fé. Frequentemente fixamos nosso olhar no que nos falta, perdendo de vista os recursos já presentes em nossa vida. Esse olhar pode nos desviar do essencial, fazendo-nos esquecer que muitas vezes o que é necessário para o milagre já se encontra ao nosso alcance. O desafio de confiar, mesmo quando tudo parece escasso, revela que nossa fidelidade e dependência de Deus são fortalecidas nos momentos de aparente desolação. Portanto, antes de desejar o que está além, vale a pena olhar ao redor e reconhecer o que já temos. Deus pede o que está em nossas mãos, não porque é pouco, mas porque é suficiente para Ele realizar o extraordinário. Saiba que o que define seu milagre não é a quantidade que você tem em mãos, mas sim a fé no Deus que tudo pode. Então, a mensagem é: obedeça a Deus prestando atenção nas coisas que você já tem nas suas mãos. Deus ama quem é grato por aquilo que recebe. Então obedeça a Deus agradecendo pelo que você recebeu, pelo que você tem. Muitas vezes você olha coisas que faltam para você, mas o que está faltando você consegue conquistar a partir do que você tem. Então, alguém pode pensar: quero um plano de saúde, estou envelhecendo. Na sua vida você tem a capacidade de trabalho. Você pode conseguir um emprego melhor, você pode conseguir um emprego se você está sem emprego atualmente, e nesse emprego pode ter o plano de saúde que você está buscando. E você às vezes está focando, preocupado em ter o plano de saúde, mas nas tuas mãos você já tem a força de trabalho. Basta você disponibilizar essa força de trabalho mandando os currículos nas empresas que fornecem o plano de saúde. Aquilo que você busca, muitas vezes, só depende do que você já tem nas suas mãos e do direcionamento certo para o lugar certo, que você consegue quando você agradece a Deus pela vida, agradece a Deus pela sua capacidade, agradece a Deus pelo que você tem. Aí Deus abre o milagre da multiplicação. Aí Deus abre o milagre de levar você até o lugar que você precisa estar para receber aquilo que você agora precisa. Então, agradeça a Deus. Deus deseja que você veja ao seu redor o que você tem. Aquela viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela falou: é isso que eu tenho. E ela ofereceu a Deus, e Deus usou o que ela tinha para operar o milagre na vida dela. E muitas vezes a farinha e o azeite que nós precisamos ter para receber o milagre é a nossa obediência e a nossa fé, a nossa confiança de que Deus vai fazer. Muitas vezes o que Deus pede, além da gratidão, é que você fale com Ele em oração. Se você acredita nele, você deve orar. O azeite muitas vezes representa a oração. Você ora, 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 e você está produzindo azeite, óleo espiritual que você está oferecendo para Deus. A farinha fala de alimento, fala de comida, fala de pode nos falar de oferecer a sua vida para Deus. Nós
permanecemos vivos com alimento. Então, nós precisamos do pão nosso de cada dia. Então, a farinha pode representar o que você pode oferecer a Deus. O que você pode oferecer a Deus da sua vida. Mais e mais, a cada dia, mais e mais para Ele. O que você precisa renunciar? É uma pornografia? Um adultério? Uma mentira? Uma inveja? Uma cobiça? Uma avareza? Uma mesquinharia? Um hábito de ficar reclamando da vida? Um hábito de falar mal das pessoas, fofocar? Porque falar mal das pessoas, criticar e fofocar é fazer julgamento do outro, quando o julgamento só cabe a Deus. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Da mesma forma que você julgar ao outro, julgarão você. Com a mesma medida que você medir o outro, medirão você. Com o mesmo peso que você colocar sobre o outro, pesarão você. Então, muitas pessoas difamam, criticam e vivem falando mal dos outros. Fazem uma brincadeira, que no dia da morte dessas pessoas precisará ter 2 caixões, um para o corpo e outro só para a língua, de tanto que falam mal a respeito dos outros e reclamam e murmuram e se chateiam e carregam os familiares e as pessoas de desgosto de tantas reclamações que fazem da vida. A vida não é sobre reclamações. O que você tem para oferecer a Deus hoje? Ofereça a renúncia dos seus pecados. Renúncia daqueles vídeos pornográficos que você assiste ao invés de você dar atenção para a sua esposa, para a sua família, daquelas mentiras quando se está no adultério. Ofereça a sua vida para Deus. A frase de hoje é: para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. Então, para quem tem fé em Deus, para quem tem confiança em Deus, para quem acredita que vale a pena deixar o pecado e obedecer a Deus, oferecer o seu próprio corpo, a sua própria vida para Deus, o impossível é temporário, porque a pessoa que tem a confiança, a fé em Deus, que Deus realmente é Pai, ela vai abandonar o pecado, ela vai dizer: Deus é meu Pai, realmente eu sou filho dele. Eu honro e tenho confiança absoluta nele, então eu não vou mais fazer as coisas erradas. Eu vou agradecer mais a Deus. Fé não é só uma coisa que você não toca, totalmente espiritual. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. Não adianta eu falar para alguém: se aqueça e coloque um agasalho, se eu vejo que a pessoa precisa de um agasalho e não dou para ela. Assim também, aquele que fala que crê em Deus, se ele realmente aceita que é de Deus, ele não vai dizer: ah, eu faço as coisas erradas e Deus me perdoa. Ele vai dizer: eu sou tão de Deus e sei que Deus é Deus, que eu vou renunciar e vou oferecer o meu melhor para Deus. Vou agradecer pelo que tenho. Vou largar toda a pornografia, mentira, adultério, corrupção, fofoca, difamação, calúnia, inveja, cobiça, avareza, ganância. Tudo isso eu vou largar, porque eu amo a Deus. Para quem tem fé em Deus, tem fé, confiança e pratica obras condizentes com a fé que tem em Deus, o impossível é temporário. Hoje é o dia 220 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 88 e a palavra-chave é
obedecer. Obedecer. A obediência é que gera o milagre. E se você ainda não aceitou a Jesus e tem dificuldades de seguir a Bíblia, de seguir a palavra, saiba que se você hoje aceitar a Jesus, Jesus prometeu dar o Espírito Santo aos que recebem ele. E o Espírito Santo começa a morar em você. E o Espírito Santo dá forças para que você mude e consiga obedecer a Deus e oferecer o seu melhor para Deus. Então, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus e você aceita Jesus como teu Senhor, significa que você vai obedecê-lo, e como teu Salvador, que significa que você reconhece que tem errado, que tem pecados e que não consegue vencer, e por isso você precisa do sangue dele para te limpar e te purificar, então você aceita ele e você recebe o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus, e você recebe o Espírito Santo, que mora em você, e aí ele vai ajudar você a dizer não para o pecado. E com o tempo, você vai sendo guiado pelo batismo e pela ceia até ser purificado. O que é o batismo? Depois que você aceita Jesus, você vai para o batismo nas águas. O batismo nas águas, você é mergulhado com todo o seu corpo nas águas, que representa que todo o seu corpo você está entregando para Deus. Você está dizendo, eu quero que todo o meu corpo seja lavado. Quero deixar todos os meus pecados aqui. E quero me levantar e sair das águas lavado para seguir uma nova vida com Deus. Depois que você se batiza nas águas, você começa a participar da ceia. A ceia é uma comunhão na igreja onde as pessoas partem um pão e oferecem um cálice com suco de uva. O pão partido representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. O suco de uva representa o sangue de Jesus que purifica do pecado. Jesus disse lá em João, no capítulo 6, no versículo 54 até o 57, você pode ler lá. João, capítulo 6, versículo 54 até 57, que Jesus disse assim: Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus estava dizendo: se você come aquele pão, que é o corpo de Jesus, você recebe força espiritual para vencer o pecado. E quando você bebe o suco de uva no cálice, você está sendo purificado dos pecados que cometeu naquele período. Então, quando a igreja faz a ceia, você deve participar. Algumas fazem todo mês, outras fazem de 15 em 15 dias. Quando você participa da ceia, você está lembrando que você quer força espiritual e que você quer purificação dos pecados. Você quer ser fortalecido e limpo do que você fez de errado naquele período. E quando você vai participando da ceia, quinzenalmente ou mensalmente, você vai se resguardando cada vez mais e vai se aperfeiçoando cada vez mais, até chegar o dia da sua morte e você estar com Deus na eternidade. E até que nessa terra você vai aos poucos recebendo o milagre da purificação em Deus. Se você quer aceitar a Jesus e seguir esse caminho, você aceita Jesus, e aí depois você vai para o batismo nas águas, e aí depois você participa sempre da ceia e segue assim até a morte, sempre na obediência, e você vai recebendo milagres ao longo da vida que você vai testemunhar para a glória de Deus. Então, se você quer aceitar a Jesus e seguir esse caminho, receber força para conseguir obedecer, aceite a Jesus. Para aceitar a Jesus, você declara isso.
Então vamos declarar numa pequena oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na obediência até a morte e chegar ao céu. Amém. Agora você deve procurar uma igreja que prega a respeito de Jesus como Salvador e se batizar nas águas, como nós falamos ali. Que quando você se batiza nas águas, você vai receber a purificação dos pecados e vai estar lavado para seguir a Jesus. Depois de batizado, você participa do corpo e do sangue de Jesus, que é a ceia, e de cada ceia em ceia você vai recebendo força espiritual pelo pão, que é o corpo de Cristo, e vai recebendo a purificação dos pecados cada vez mais. Jesus ainda disse: Quem come da minha carne e bebe do meu sangue é um comigo, assim como eu e o Pai somos um. Ele está dizendo, assim como Deus Pai e Deus Filho são um só, quando você participa da ceia, você se une a Jesus e com Deus, como um só corpo. Você fica completamente santificado no corpo de Cristo. Vamos agradecer por essa palavra. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala sobre obediência e que nos fala que o Senhor tem muitos milagres para operar naqueles que ousam entregar o pouco que têm no Senhor. Muitas vezes nós temos pouca força para obedecer a tua palavra, mas o pouco que temos nós dizemos: Senhor, eu realmente quero te seguir, eu quero te amar, eu quero te honrar, então me dá força. Então, quando nós nos dispomos a obedecer e a oferecer o que temos, o Senhor nos dá o Espírito Santo e força para obedecer e seguir avante. Te agradecemos porque o Senhor nos tem dado a vida, o alimento, a saúde, o Senhor nos tem dado as capacidades, as habilidades, o trabalho, a família, o lar, a casa e os meios e recursos para podermos fazer a tua vontade. Queremos te agradecer porque pelos milagres que o Senhor vai operar, que o Senhor já decretou no céu, que nós ainda não recebemos, mas que já estão escritas, anotadas, para serem derramadas sobre nós. E que o Senhor, como por exemplo a salvação da nossa alma, quando nós morrermos, a promessa de que já estaremos com o Senhor está de pé. Que o Senhor agora abençoe a todos, derramando força, graça, salvação, renovação e restauração. Visita os teus filhos, visita as tuas filhas, abençoando e derramando cada vez mais das tuas bênçãos, primeiramente da salvação, e depois nas demais coisas que o Senhor acrescenta para a glória e pela bondade do Senhor. Amém.